Olá, cidadão do reino! Seja bem-vindo para mais esse encontro. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não assistiu ainda nosso primeiro vídeo a respeito da cultura do reino, eu queria que você clicasse aqui e fosse lá, assistisse esse vídeo. Eu creio que vai ser uma boa construção para você, vai te alimentar, vai te nortear. É esse o meu desejo, que nós como igreja sejamos norteados, colocados de novo para um rumo que vai nos levar ao céu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como eu disse no finalzinho do vídeo, nós hoje falaríamos sobre premissas essenciais para a formação de uma cultura. Então vamos a essas premissas. Essas premissas, elas devem ser observadas de forma prática, ou seja, colocadas em prática, para que a identidade dessa cultura seja formada através dos indivíduos que fazem parte desse grupo, dessa organização, no nosso caso, da Igreja de Cristo. Essas premissas essenciais, sem as quais não se estabelece uma cultura, são princípios, valores, missão e visão. Sem essas 4 premissas essenciais, nós não formamos uma cultura e não geramos uma identidade. E eu queria falar sobre cada um desses tópicos agora com você. O primeiro deles é o princípio. O princípio, o nome mesmo já diz, é o início de tudo. É a base, é o que solidifica uma cultura, é aonde a cultura ela é ancorada, ela é baseada, onde ela está, solidificada. Na palavra, é claro. Isso aí está bem óbvio para nós. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática, é a nossa base, é a nossa âncora. Eu queria ler com você Josué 1, do versículo 7 ao versículo 9. Acompanha comigo aí. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. E aqui não existe palavra à toa na Bíblia. Eu gosto muito quando a pastora Tânia Teresa fala sobre isso, Ela tem um jargão peculiar dela. Não existe nada à toa na Bíblia, não existe palavra à toa. Então, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui a gente tem várias pérolas sobre esse assunto que a gente está tratando. Primeiro ele fala sobre observar, e fazer tudo, ter o cuidado de fazer tudo conforme a lei está falando para fazer. E o que é a lei? É a palavra de Deus. Essa é a nossa lei. Então ele fala aqui para Josué, e é uma palavra para nós, observarmos a lei do Senhor, porque ela é perfeita. No nosso último encontro sobre a cultura do reino, eu falei lá de Paulo aos Timóteos, que ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito em tudo que ele fizer. Então, quer ser perfeito em tudo que você for colocar as mãos para fazer? Observe a lei do Senhor. Ela é a base para a cultura e conduta, desse povo.
desse grupo, observe a lei do Senhor. Atente para toda a lei, porque ela é a base para a nossa cultura e para a nossa conduta. E ele fala aqui sobre falar e sobre agir. Então, mantenha na sua boca. O que é manter a palavra na boca? É falar dela, é proferir ela, é profetizar ela e agir conforme isso que você está falando. Não é tremendo? Então, isso só no primeiro tópico, que é o princípio. Princípios são leis que definem regras pela qual uma sociedade deve se orientar. E existem alguns princípios que são universais, como amor, felicidade, liberdade, paz, respeito, são universais. E olha que interessante, a base dos princípios é formada na família. E não é à toa que o diabo, ele tenta com todas as forças destruir a família. É isso que ele tem feito esse tempo todo. E a gente vê essas guerras ao nosso redor, tentativa de destruir a família. Mas se tivermos uma identidade forte, uma cultura arraigada, uma cultura forte, baseada na palavra, nesses princípios, nós não seremos destruídos. A segunda premissa é o valor, são os valores. Os valores, o próprio nome já fala, né? Dá uma ideia de mensuração, né? Valor, diferente do princípio, que é algo objetivo, o valor ele é subjetivo e ele varia de pessoa para pessoa. Porque ele é baseado não numa lei, mas ele é baseado no caráter, na personalidade, na origem da pessoa, no que te forma, no que te constitui. Você é feito de quê? Então, de acordo com cada um de nós dá valores diferentes, até mesmo dentro de uma família. Às vezes você valoriza mais algo, né? Seu esposo valoriza outra coisa, ou sua esposa, ou seus filhos. Cada um dá um valor diferente. E esse valor vai depender do significado que você dá às coisas. Sabe um exemplo bem claro na palavra que eu vejo, né? Que eu lembrei quando eu estava estudando sobre valores como uma das premissas da cultura, é o encontro de Jesus com aquele jovem rico que observava a lei, que tinha os seus princípios e chegou diante de Jesus e fala: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus pergunta a ele se ele conhece os mandamentos. Aí ele fala que conhece e pratica. O que é isso? As leis. Então, princípios esse rapaz tinha. Mas aí Jesus fala com ele: então vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e me segue. E o rapaz saiu triste. Por quê? Porque ele dava mais valor àquilo que ele possuía, que não era pouco, do que aos princípios que ele aprendeu. Ele não queria fazer essa troca. Para ele não era uma troca interessante. Seguir o mestre em detrimento de ter que vender tudo que ele tinha e distribuir para os pobres. Ele valorizava muito isso. Então o valor, né, aquilo que eu valorizo, também fala da minha identidade. A nossa organização ou o nosso, né, a igreja, que é a organização da qual nós estamos falando aqui, que é o organismo vivo que somos nós, além dos princípios, precisamos ter os nossos valores alinhados com os valores eternos. A terceira premissa é a missão. A missão é o nosso propósito fundamental. Para que estamos aqui? Qual é o DNA da minha organização? Qual é o DNA do reino no qual eu faço parte? Para que você nasceu? E eu queria ler com vocês Mateus 28, versículo 19, que é a grande comissão, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa missão. É o nosso DNA, é a nossa principal função aqui na Terra.
E lá em João 15, versículo 16, diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então aqui estão duas das principais missões fundamentais da igreja: ir e fazer discípulos, ir e dar frutos, multiplicar esse reino, gerar discípulos, pregar a palavra. É para isso que nós estamos aqui. Quando Jesus falou, não peço que tires do mundo, mas livres do mal, é porque se ele tirar a igreja do mundo, quem vai pregar a palavra? Então, meu querido, nós precisamos fortalecer a nossa cultura e pregar o evangelho dessa cultura forte para alcançar mais vidas, mas não somente vidas como as que muitos estão vivendo por aí, mas vidas que efetivamente vivam uma vida de cultura. E, por fim, para encerrar, a visão. A visão é uma premissa essencial da cultura de uma organização e da cultura do reino no qual fazemos parte. Se a missão é o meu propósito fundamental, a visão aponta para o meu futuro. Tudo que eu faço aqui, os meus princípios, os meus valores, a minha missão, ela aponta para algo. Ela aponta para um futuro. E esse futuro é Jerusalém Celestial. Esse futuro é o reino do céu. Mas só vai entrar nesse reino quem realmente for cidadão do reino e que viva uma cultura do reino. E o nosso último texto hoje é Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 3, a gente encontra Paulo falando o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa é que faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde? Para o alvo. É a nossa visão, é o nosso alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 20 ele conclui: mas a nossa cidade está nos céus, aonde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, com essa última premissa básica da cultura na qual fazemos parte, é a visão. A visão é para onde nós estamos indo. E com isso eu encerro a nossa conversa de hoje, tendo falado sobre as premissas, as principais características, aquilo que não pode faltar na construção de uma cultura, que são os princípios, os valores, a nossa missão e a nossa visão. No nosso próximo encontro, eu vou falar com você sobre cultura fraca e cultura forte. Será que nós estamos expressando uma cultura forte? Eu queria que você se criticasse nesse momento, analisasse. E daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.